Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora. Boa noite aos funcionários desta casa. Estamos hoje, nesta noite de 3 de agosto, iniciando o último período legislativo do segundo semestre do ano de 2020. Gostaria de saudar a todos e dizer que neste semestre esta casa terá muitas matérias para debater. Infelizmente tivemos esse problema que ainda persiste da pandemia e toda a programação que tínhamos para o começo do primeiro semestre tivemos a dificuldade em pôr em prática. Na verdade, esperávamos até fazer só 10 reuniões, como sempre fazemos em todo o semestre, mas esse provavelmente iremos chegar a umas 12 ou 15 reuniões, porque o regimento e a lei orgânica nos dá o direito a até 30 reuniões por ano. Gostaria de dizer aos amigos, os vereadores, vereadora, que as dificuldades são grandes, não é? Nós tivemos um projeto inovador de reforma nesta casa, construção de salas, gabinetes, e tínhamos programações extras, como trazer os jovens para esta casa num programa de vereador mirim, mas infelizmente esse Covid-19 nos fez recuar, mas esta casa vai deixar tudo preparado para a nova presidência realizar. Estamos iniciando dentro de poucos dias mais uma etapa de ampliação com mais 70 metros de construção, onde iremos fazer um salão para reuniões, salão nobre e um salão de cidadania para interagir com os estudantes, com a população, para conhecerem esta casa legislativa, que é a casa do povo. Eu confesso, eu estou aqui há quase 12 anos e não culpo nenhum presidente que passou por esta casa por nada que eu via e eu sentia. Não é? Uma casa que não nos dava o conforto de ter direito de pesquisar. Era uma casa de leis e é uma casa de lei, mas nesta casa não tinha arquivos das leis do município. Foi um trabalho muito grande o ano passado, envolvendo funcionários desta casa e da prefeitura, e levantamos as quase 800 leis. Hoje elas estão disponibilizadas no site da Câmara, um site também transparente, obedecendo os preceitos do Tribunal de Contas, não é? Que exige tudo naquele site, né? Hoje estamos terminando de implantar o patrimônio desta casa, com mais de 220 bens e itens, e deixaremos todos também super organizados. Estamos informatizando esta casa, não é? Queremos dizer aos senhores vereadores que neste segundo semestre 90% e talvez 100% das informações serão via e-mails e comunicação pela internet. Já foram adquiridos os tablets para cada vereador também participar da reunião através do sistema informatizado, um painel. Já está todo nesta casa, esperando unicamente começar a reforma no primeiro andar para implantarmos esse sistema de informatizar. Também é projeto nosso, da mesa diretora, colocar energia solar nesta casa ainda este ano, né? Pretensão que esperamos deixar pronto para diminuir os gastos do consumo, porque esta casa hoje tem aproximadamente 15 ar-condicionados, todos os gabinetes, e iremos disponibilizar da energia solar para
diminuir as despesas. Portanto, eu gostaria de dizer aos senhores que quando cheguei aqui, encontrei 5 contas, né? 5 pareceres do Tribunal de Contas, nesta casa. Durante esse meu período já chegaram mais 2. E o nosso dever como legislador, como vereador, é julgar, não é? A nossa função principal é fiscalizar o município, não é? O poder executivo, legislando e julgando as contas, não é? O Tribunal de Contas dá o seu parecer, mas quem julga é esta casa. Esta casa aqui é soberana, essa casa aqui é formada com vereadores eleitos pela vontade do povo. Não é? Nós só devemos satisfação ao povo, nós somos um poder independente. E iremos fazer o máximo, né, de pôr em dia também esta parte. Essa semana nós levantamos todos os projetos antigos desta casa que não foram votados e devolvemos à prefeitura. Entramos em contato com o Poder Executivo e limpamos essa pauta e queremos também deixar toda a pauta de contas atualizadas. Não é fácil. A gente sabe porque a dificuldade de julgarmos é uma dificuldade muito grande para o vereador, que muitas vezes a maioria sequer conhece a lei, mas ele está eleito aqui pela vontade do povo. E diante dessas dificuldades, nós iremos talvez ultrapassar 12 ou 15 reuniões esse ano. Temos ainda o período eleitoral, que nós queremos facilitar para que todos possam fazer sua campanha, mas sem afetar essa pauta que nós queremos chegar até o final do ano com ela em dia, né? Dentro do máximo possível, num dever que é nosso, julgar. Portanto, era esse esclarecimento e desejar a todos um bom semestre aqui e que possamos deixar um bom legado a esta casa. Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a primeira reunião ordinária do 2º período da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, em 3 de agosto de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem bíblica. Todos em pé, por bondade. Boa noite a todos. Salmo 120. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Cânticos dos degraus. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado? Língua enganadora, flechas agudas do poderoso, com brasas vizinhas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Palavra da salvação. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Machado, 3 de agosto de 2020.
Chamada dos vereadores. Vereador Silvio Borba Guerra Filho. Presente. Vereador Rosival da Silva Santos. Presente. Vereador Manuel Fonseca Silva. Presente. Vereador Antônio José da Silva. Presente. Vereadora Andressa Hélida de Andrade Borges. Presente. Vereador Luciano José da Silva. Presente. Vereador José Rogério Silva. Presente. Vereador Silvio Basílio de Lima. Presente. Vereador Edinaldo Marculino Nunes. Todos presentes nesta data. Deixa eu arrumar uma fita para botar aqui, ó. É sério, porque quando bota no local aqui, o óculos não dá. Então menina pega. Porque eu vou ler alguma coisa aí, entendeu? Pega uma fita lá. Uma e uma. Solicito a Nathalie Moura ler a ata da 10ª sessão ordinária. Ata da 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 25 de junho de 2020, às 19 horas, através do sistema videoconferência no aplicativo Google Meet, em suas residências, conforme o decreto número 003 de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19, nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosival da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Antônio José da Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marculino Nunes. Havendo número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a 10ª sessão ordinária, observando-se a ausência justificada do vereador José Rogério Silva. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretário os vereadores Rosival da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica e feita a chamada dos vereadores. Prosseguindo, o presidente solicitou aos nobres vereadores o comparecimento ao recinto da Câmara em horário de expediente para assinar o livro de presença e da ata.
Em seguida, foi feita a leitura da ata da sessão anterior e, sem discussão, foi aprovada por unanimidade dos votos. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada à mesa, o presidente declarou aberto o horário destinado às considerações finais. Usou da palavra o vereador Antônio José da Silva, que, em breves palavras, agradeceu aos vereadores, em especial ao vereador Manuel Fonseca Silva, por ter citado seu nome durante a ausência nas reuniões no período em que esteve afastado em virtude de problemas de saúde. Com a palavra, o vereador Edinaldo Marcolino Nunes, que iniciou dando boas-vindas ao nobre colega vereador Antônio José da Silva, frisou a importância de sua presença no plenário desta casa e que o mesmo estava fazendo falta, por ser um dos vereadores atuante e participante das discussões, sendo muito importante para a democracia do nosso município. Em seguida, pediu 1 minuto de silêncio pelo falecimento do conterrâneo senhor José Luiz, primeiro tabelião de Machados, que em sua função buscou o fortalecimento do conterrâneo, e sempre fazer o melhor em prol da população. Vale ressaltar que o mesmo tornou-se o primeiro escritor a publicar um livro da história de Machados. Ainda usaram da palavra os vereadores Luciano José da Silva e Manuel Fonseca Silva, que trataram de assuntos de interesse deste município. O presidente convidou Nathalie, Josileide e Thaís para proceder à leitura do regimento interno. E nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e informou a todos que, conforme o regimento interno que rege esse poder, em seu artigo 5º, que esta Câmara entre em recesso legislativo em 1 de julho de 2020. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico nos artigos informatizados da Casa. E para tudo constar, eu, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinado pelo presidente e demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 25 de junho de 2020. Convido a funcionária Thaís para ler a ata da segunda sessão extraordinária. Boa noite a todos. A ata da segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Machados, realizada no dia 28 de julho de 2020, às 19 horas. No plenário da Câmara Municipal de Machados, Casa Flávio Pessoa Guerra. Cito a rua São Sebastião, número 317, nesta cidade dos Machados, estado de Pernambuco. Reuniu-se em sessão extraordinária sobre a presidência do vereador Silvio Borba Guerra Filho, presentes os senhores vereadores Rosivaldo da Silva Santos, Manuel Fonseca Silva, Antônio José da Silva, Andressa Hélida de Andrade Borges, Luciano José da Silva, José Rogério Silva, Silvio Basílio de Lima e Edinaldo Marcolino Nunes. Havendo o número regimental de vereadores, o presidente declarou aberta a segunda sessão extraordinária. Assumem as cadeiras de primeiro e segundo secretários de vereadores, Rosivaldo da Silva Santos e Manuel Fonseca Silva. Dando início aos trabalhos, foi lida a mensagem bíblica feita à chamada dos vereadores, que em seguida assinaram o livro de presença. Prosseguindo, o presidente informou que, de acordo com o regimento interno desta Casa, nesta sessão seria deliberada a matéria encaminhada em caráter de urgência. Na sequência, solicitou do primeiro secretário a leitura do ofício número 79 de 2020, do projeto-lei número 6 de 2020, e da justificativa de parte do Poder Executivo. Por se tratar de matéria de urgência, o presidente encaminhou o projeto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para que se procedesse à análise e emissão de parecer, suspendendo a sessão por 20 minutos. Reabertos os trabalhos, o primeiro secretário fez a leitura do parecer conjunto número 3 de 2020. Das referidas comissões. Posto em discussão, usou da palavra o vereador Manuel Fonseca Silva, se referindo ao projeto, citou a falta de planejamento da atual gestão,
que em tempo de pandemia e crise deixou para a última hora enviar projeto de suplementação financeira. Fez referência ao recurso retirado da educação, que seria do ensino fundamental e médio, afirmando que este recurso poderia ser utilizado para a compra de merenda escolar e distribuição, visto que, durante a pandemia, só houve distribuição de merenda uma única vez. Vale ressaltar que o município dispõe de recursos, portanto, é justo que o valor retirado da Secretaria de Ação Social possa ser dado uma gratificação ou aumento salarial aos conselheiros tutelares. Fez referência sobre o orçamento da Secretaria de Infraestrutura, que para o ano de 2020 teve um acréscimo de mais de 2 milhões de reais. Ainda mencionou o gasto dos últimos meses com combustíveis da referida secretaria, pois no mês de julho o valor gasto foi de R$ 60.400, R$ 60.443,51, e que hoje a secretaria só dispõe de 2 máquinas e 2 caçambas. Com a palavra, o vereador Edinaldo Marcolino Nunes esclareceu que 40% do valor citado do projeto são de crédito adicional, valor este que está sendo realocado para que a população seja beneficiada. Cabe aos nobres vereadores fiscalizar onde serão aplicados tais recursos. Posto em votação, o referido projeto foi aprovado por 5 votos a favor, 3 votos contra e 1 abstenção. No momento da votação, o presidente passou a presidência ao primeiro secretário para dar seu voto. E, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão e convidou a todos para a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo a ser realizada no dia 3 de agosto do ano em curso. Esta sessão encontra-se em gravação no programa específico dos arquivos informatizados da Casa e, para tudo constar, eu, Joseleide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sobre a supervisão do primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e os demais vereadores presentes. Plenário da Câmara Municipal de Machados, em 28 de julho de 2020. Alguma observação a ser feita nas 2 atas? Em discussão, em votação, a ata da 10ª sessão ordinária. Como vota o vereador Rosivaldo da Silva Santos? Eu voto sim a ata. Como vota o vereador Manuel Fonseca da Silva? Voto sim a ata. Como vota o vereador Antônio José Silva? Voto sim a ata. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Aprova a ata. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim na ata. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Silvio Basílio? Aprova a ata. Como vota o vereador Edinaldo Marcolino? Pela aprovação da ata. Ata aprovada. Ata da 2ª sessão extraordinária. Como vota o vereador Rosivaldo da Silva Santos? Eu voto pela aprovação da ata. Como vota o vereador Manuel Fonseca Silva Nunes? Voto sim a ata. Como vota o vereador Antônio José da Silva? Eu voto é sim a ata. Como vota a vereadora Andressa Hélida Andrade Borges? Aprovo. Como vota o vereador Luciano José da Silva? Voto sim pela ata. Como vota o vereador José Rogério Silva? Voto sim pela ata. Como vota o vereador Silvio Basílio? Aprova a ata. Como vota o vereador Edinaldo Marcolino? Sim. Ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para a leitura do ofício 037/2020 do projeto de lei 005/2020, vindo do Poder Executivo. E justificativa. Depois, né? Mas depois eu dou. Fique com ele. Ofício 037/2020.
Machados, 24 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Silvio Borba Guerra Filho, presidente da Câmara Municipal. Prezado, cumprimento cordialmente, Silvio, no presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei 005/2020 para ser analisado nos termos regimentais. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço. Agemiro Cavalcante Pimentel, prefeito. Projeto de lei 005/2020 altera a lei número 0578 de 10 de outubro de 2006, que institui o regime próprio de previdência social do município de Machados. Artigo 1º. A lei número 0578 de 10 de outubro de 2006, que institui o regime próprio de previdência social do município de Machados, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13. As prestações asseguradas pelo RPPS, preenchidos os requisitos legais, classificam-se nos seguintes benefícios. 1. Quanto ao segurado: A. Incapacidade permanente para o trabalho. B. Aposentadoria compulsória. C. Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. D. Aposentadoria voluntária por idade. E. Revogado. F. Revogado. G. Revogado. H. Abono anual. 2. Quanto ao dependente: pensão por morte. Revogado. B. Revogado. C. Abono anual. Parágrafo único. O rol de benefícios do RPPS fica limitado às aposentadorias e pensões, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, salário família e salário maternidade para os assegurados e o auxílio reclusão para os dependentes serão pagos diretamente pelo município e não correrão à conta do regime próprio de previdência do município de Machados. Machados Prévio. Artigo 18, revogado. Artigo 19, revogado. Artigo 20, revogado. Artigo 21, revogado. Artigo 22, revogado. Artigo 23, revogado. Artigo 24, revogado. Artigo 32, revogado. Artigo 33. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria ou pensão por morte, pagos pelo RPPS. Artigo 43. Constitui recursos do RPPS. 1. O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsória dos servidores ativos de qualquer dos poderes do município, suas autarquias e fundações, na razão de 14%, incidentes sobre a totalidade da base de constituição. 2. O produto da arrecadação da contribuição do município, administração direta e indireta e fundacional, de 14%, sobre o valor total da folha de pagamento dos servidores ativos. Parágrafo 1º. Constituem também fonte do plano de custeio do RPPS as constituições previdenciárias previstas nos incisos 1, 2 e 3, incidentes sobre o abono anual e os valores pagos ao assegurado pelo seu vínculo funcional com o município, em razão de decisão judicial ou administrativa. Artigo 2º. As constituições vigentes à data de publicação desta lei ficam mantidas até o início
de exigibilidade das constituições previstas no artigo 43 desta lei, ou seja, até que sejam decorridos 90 dias da data da publicação desta lei, na conformidade do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88 e o artigo 80 da Lei 0578/2006. O artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Machados, 24 de março de 2020. Agemiro Cavalcante Pimentel, prefeito constitucional. Justificativa ao projeto de lei 005/2020. Machados, 24 de março de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa egrégia casa projeto de lei com a finalidade de alterar dispositivo da lei 0578, de 10 de outubro de 2006, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Machados. A proposição se presta a promover a adequação na legislação previdenciária municipal em fases exclusivamente das modificações de recepção automática introduzidas na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social. As principais modificações na Lei 0578, de 2006, visam dispor sobre a transparência do RPPS para o município da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão, em atendimento do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 9º da Emenda Constitucional, número 103, de 2019, inciso 3º do artigo 1º da Lei número 9.717, de 1998, e no inciso 6º do artigo 5º da Portaria MPS, número 204, de 2008, bem como fixar a alíquota mínima de constituição previdenciária permita pela Constituição Federal, tudo em decorrência das normas trazidas pela referida Emenda 103 de 2019. Relativamente à alíquota da Constituição aplicada ao servidor, a propositura fixa em 14%, que passou a ser o percentual mínimo permitido pela Constituição Federal a partir da recém-promulgada Emenda Constitucional número 103 de 2019. Quanto à contribuição patronal devida pelo poder público, o projeto em questão também eleva para 14%. Certo da compreensão dos membros que compõem esta egrégia casa, na apreciação da matéria que ora submeto à sua consideração, reitero a Vossa Excelência e demais vereadores os meus protestos de elevada estima e apreço. Agemiro Cavalcante Pimentel, prefeito constitucional. Esse projeto de lei vai ser encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento para proceder à análise e emitir parecer. Gostaríamos de informar aos senhores vereadores e vereadora que esta matéria será encaminhada para o e-mail dos senhores e senhora. A partir de amanhã, se ainda não foi, será encaminhado. Essa matéria será debatida nesta casa e fica à disposição de cada um dos senhores,
não é? Porque nós não iremos tirar cópia, vai no e-mail, não é? Que nós estamos informatizando a casa, mas esta casa tem cópias. Senhores vereadores têm o gabinete, fiquem à vontade de vir visitar, manusear, acompanhar essas resoluções e mudanças na Constituição Federal, não é? Nós estamos num ano político e nós somos responsáveis pelos tributos também do município. É um tributo que praticamente é exigência da lei federal ser votado até o mês de setembro deste ano, todos os municípios brasileiros. Infelizmente, são medidas ruins para a população, para os funcionários, mas que vai beneficiar ou aliviar os próximos administradores, não é? Porque depois de 90 dias ela será aplicada, de forma que é mais um castigo, né, para o pobre funcionário do Brasil, criado pelas mudanças nacional e que vem implantar no regime da Previdência Municipal essa alíquota, enquanto o INSS, para quem ganha menos do que até o salário mínimo, paga 7 e pouco, mas infelizmente Machados aderiu a essa previdência maldita, não é, municipal, uma previdência que é uma bomba que vai estourar, vinha prejudicando a prefeitura, não é? Porque hoje o município já recolhe aproximadamente 26% de cada funcionário como imposto patronal, e o INSS continua menos, não é? Mas o município está sendo castigado agora também na contribuição do funcionalismo. Não tem condições. O Brasil, cidades pequenas nenhuma neste país tem condições de bancar a previdência municipal. Machados aderiu, infelizmente foi mal. Mas a gente tem que legislar que essa casa é uma casa do povo. Portanto, eu encaminho as comissões e peço a secretária, convido a secretária Josileide para publicar o calendário das sessões ordinárias desse mês de agosto e entregar a cópia aos senhores vereadores. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura do ofício 084/2020, da ementa do projeto de lei 007/2020 e justificativa. Ofício número 0084/2020. Machados, 27 de julho de 2020. Eis-mo, senhor Silvio Borba, presidente da Câmara. Prezado, cumprimento cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 007/2020, que trata da LDO. Em razão da pandemia e da proximidade do pleito eleitoral, solicito, se possível, a tramitação em caráter de urgência nos termos regimentais. Sem mais para o momento, renovo o voto de estima, apreço. Agemílio Cavalcante, prefeito. Projeto de lei número 007/2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências. O prefeito do município de Machados, estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no parágrafo 1º do artigo 124 da Constituição do Estado de Pernambuco,
do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 4 da Lei Complementar número 101 de 2004, de 4 de maio de 2000, bem como a emenda constitucional número 31 de 27 de junho de 2008, submete à apreciação dos senhores vereadores no seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Disposições preliminares, definições e conceito. Obrigado. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. O orçamento será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: inciso 1º, prioridade das metas da administração municipal. Inciso 2º, estrutura, organização e elaboração dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 3º, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Inciso 4º, as disposições sobre equilíbrio entre as receitas e despesas. Inciso 5º, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, inclusive sobre as remunerações e admissão a qualquer título. Inciso 6º, disposições relativas à dívida pública. Inciso 7º, critérios para limitação de empenho na ocorrência de receita inferior ao esperado, de modo a comprometer as metas de resultado primário e nominal previsto para o exercício. Inciso 8. Exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, subvenções e auxílios. Inciso 9. Disposições sobre condições para o município auxiliar o custeio de despesas próprias do Estado ou da União. Inciso 10. As disposições sobre a adequação orçamentária das alterações, legislação. Inciso 11. Disposições sobre controle das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo. Inciso 12º. Disposição sobre controle e fiscalização. Inciso 13º. As disposições sobre as transferências e... Não tem o resto. Inciso 14º. As disposições finais. Seção 2 das definições, conceito e convenções. A justificativa não? Não? Justificativa ao projeto de lei número 007/2020. Senhor presidente e demais vereadores, o município, cumprindo as disposições constitucionais e legais, elabora o projeto de lei e diretrizes orçamentárias, traçando por blocos e ações a serem executadas para o exercício de 2021. Isto posto, faz-se precisa a sua apreciação na forma regimental. Machados, 27 de julho de 2020. Algemiro Cavalcante Pimentel, prefeito. A voz não sai, não. Ainda sobre o projeto 005/2020, o anterior, quero informar que ele foi encaminhado às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para proceder à análise. Esse projeto da LDO veio encaminhado como urgência, nós estamos colocando ele
em pauta normal, para que os senhores vereadores também possam acompanhar o projeto nesta casa, e será encaminhado também por e-mail para todos os senhores o mais breve possível. É um projeto também que, embora tenha sido solicitado em caráter de urgência, mas temos até o final deste mês para colocar em plenário e votação. Provavelmente, dia 20 em diante, nós estaremos colocando. E sempre reforçando que esta casa é para legislar, é para criar leis e para tomar conhecimento e opinar. Não é? Assim como esse projeto anterior veio com essas alterações prejudiciais, os senhores vereadores vão ter a liberdade de consultar a legislação e chegar ao denominador comum menor. Seria bom que não tivesse aumento, mas que os senhores podem opinar, porque não depende só do Poder Executivo. Esta Casa Legislativa tem esta força de invocar o direito de beneficiar o quanto mais melhor ao nosso município e à nossa população. Encaminho esse projeto de lei 007 a todas as comissões permanentes desta casa. Solicito ao primeiro secretário, solicito ao segundo secretário fazer a leitura do projeto de resolução 001/2020 da mesa diretora desta casa. Poder Legislativo Municipal, Casa Flávio Pessoa Guerra. Projeto de resolução número 001/2020. Ementa. Altera e restringe artigos, incisos e parágrafos do regimento interno da Câmara de Vereadores do município de Machados. A mesa diretora da Câmara Municipal de Machados, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação e votação pelo plenário desta Casa o seguinte projeto de resolução, que dispõe sobre alterações, restrição de artigos, incisos e parágrafos do regimento interno da Câmara de Vereadores do município de Machados, Pernambuco. Os artigos passam a ser o que vai ser lido. Artigo 3º. A sede da Câmara Municipal é na rua São Sebastião, número 37, centro, nesta cidade, onde serão realizadas as sessões, sendo reputadas nulas as realizadas em outro local, com exceção à reunião solene de posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Artigo 6º. A Câmara Municipal instala-se em sessão especial às 16 horas do dia 1º de janeiro de cada legislatura, com qualquer número, que será presidida pelo vereador mais idoso, como assim prevê o artigo 22 da Lei Orgânica do Município, o qual designará um de seus pares como secretário para auxiliar nos trabalhos. Parágrafo 1º. No ato da posse, o presidente proferirá em voz alta o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Pernambuco e a Lei Orgânica do Município. Observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município de Machados e pelo bem-estar do seu povo. Em seguida, o secretário fará a chamada de cada vereador que, de pé, com o braço estendido para a frente, declarará em voz alta: assim eu prometo. Parágrafo 8. Não havendo quórum para se proceder à eleição, o presidente
suspenderá a sessão e convocando o prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para tomarem posse, convocando sessões diárias sempre às 16 horas até que se proceda à eleição normal de posse da mesa. Artigo 9. Artigo 9. No dia 15 de fevereiro, a Câmara Municipal reúne-se às 19 horas em sessão de cunho solene e festivo para inauguração de sessão legislativa anual. Artigo 10. A mesa da Câmara compõe-se dos cargos de presidente, primeiro secretário e segundo secretário com mandatos de 2 anos, eleitos por votação aberta. Parágrafo 1º. Só serão aceitas e protocoladas as chapas que contenham os nomes completos e assinaturas dos candidatos aos cargos de presidente e secretário, primeiro secretário e segundo secretário. Parágrafo 5º. Fará a eleição dos membros da mesa utilizar-se para a votação cédulas de papel impressas contendo os nomes que comporão as respectivas chapas, seguidos dos cargos pela ordem, as quais serão depositadas em urna própria. Artigo 26. O primeiro secretário substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos eventuais e será substituído nas mesmas condições pelo primeiro e segundo secretários, respectivamente. Artigo 34. O primeiro secretário da Câmara, salvo o disposto no artigo 35 e seu parágrafo único, e da hipótese de atuação como membro efetivo da mesa, nos casos de competência desse órgão, possui atribuições próprias, limitando-se a substituir o presidente nas faltas e impedimentos, pela ordem. Artigo 35. O primeiro secretário ou seu substituto promulgará e fará publicar as resoluções e decretos legislativos sempre que o presidente, ainda que se ache em exercício, deixe escoar o prazo para fazê-lo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às leis municipais, quando o prefeito e o presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado expirar o prazo da sua promulgação e publicação subsequente. Artigo 42. Os membros das comissões permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da mesa, para toda a legislatura, mediante votação em escrutínio público, através de cédulas previamente elaboradas, impressas, contendo os nomes dos vereadores indicados pelos seus partidos, a legenda partidária e as respectivas comissões. Artigo 54. Somente serão dispensados os pareceres das comissões por deliberação do presidente da Câmara, através de despacho nos autos, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência. Artigo 61. Somente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se sobre o veto, salvo se está a solicitar a audiência de outra comissão com a qual poderá reunir-se em conjunto. Parágrafo 1º. Nos casos de inciso 1º e inciso 2º da perda do mandato, será declarada pela Câmara por voto público e 2/3 dos membros do Legislativo, mediante provocação da mesa ou do partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 70. As infrações definidas no parágrafo 4º e 5º do artigo anterior acarretam as seguintes penalidades, em ordem de graduação. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1º e 4º da penalidade, será aplicada pelo plenário em escrutínio público e por maioria simples, assegurada ampla defesa ao infrator.
Artigo 83. Fica excluído deste artigo os parágrafos 2 e 3, acrescendo-se o parágrafo 1º a seguinte redação: não prejudicarão o pagamento do subsídio de matéria a ser votada e no recesso parlamentar. Subsídios serão pagos na forma integral, assegurando aos mesmos o pagamento do 13º salário de forma integral ou proporcional ao período anual. Artigo 105. Toda e qualquer proposição escrita para constar na pauta de sessão ordinária deverá ser apresentada com 24 horas de antecedência na Secretaria da Câmara, que as protocolará, numerando-as e encaminhando-as ao presidente. Artigo 112. Os requerimentos serão indeferidos quando impertinentes, respectivos ou manifestado contra expressa disposição regimental, sendo incorrigível a decisão. Parágrafo 1º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, contado o seu recebimento, em uma só discussão e votação, com o parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos vereadores em escrutínio público. O artigo 119, o artigo foi cortado totalmente sem redação de novo artigo, o 119. Artigo 132. As sessões ordinárias serão quinzenais, devendo ocorrer às terças-feiras de cada semana, com duração de até 2 horas, iniciando-se às 19 horas, sendo adiada para o primeiro dia útil seguinte a sessão que vier a cair em dia santo ou feriado. Inciso 1º. Constante na pauta e aprovada exclusivamente pelas comissões permanentes, para apreciação de eventual recurso de 1/3 dos membros da Casa. Artigo 160, inciso 7, rejeição de veto. Artigo 162, ressalvada a hipótese da obstrução parlamentar legítima, o vereador não poderá recusar-se a votar. Artigo 166, todas as votações desse Poder Legislativo serão públicas, inclusive a eleição da mesa. A eleição da mesa. B. Deliberação sobre veto. C. Deliberações sobre as contas do município. D. Deliberações sobre perda de mandato de vereador e prefeito. E. Eleição da comissão representativa da Câmara. Parágrafo 1º. Fica revogado o parágrafo 1 do referido artigo, bem como o artigo 167. Parágrafo 2º. O processo nominal consiste na expressa manifestação de cada vereador, pela chamada, sobre em que sentido vota, respondendo sim ou não, salvo quando se tratar de voto público, o qual será através de cédulas. Artigo 169. O processo simbólico será a regra geral para as votações, somente sendo abandonado por dispositivo legal ou regimental ou requerimento aprovado pelo plenário. Parágrafo 2º. A comissão terá 20 dias para emitir parecer incorporando as emendas apresentadas que julgar convenientes ou produzindo outras, em conformidade com as sugestões recebidas, findo aos quais, com ou sem parecer, o processo será incluído na pauta da ordem do dia mais próximo possível. Artigo 183. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas Estadual, independente de leitura em plenário, o presidente fará
distribuir cópias do mesmo a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual, após a conclusão da instrução, terá 20 dias para apresentar o seu parecer, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. A presente resolução entrará em vigor a partir do exercício de 2021. Gabinete da Presidência da Câmara dos Vereadores de Machados, em 5 de agosto de 2020. Silvio Borba Guerra Filho, presidente. Rosivaldo da Silva Santos, primeiro secretário. Manuel Fonseca Silva. Vai ter de apagar esse dá aqui, é Silva só, viu? Não, depois já, isso é só um encaminhamento. Não tem da Silva, não. É Silva só. Essa resolução 001/2020 da mesa diretora recebeu sugestões dos senhores vereadores durante vários meses. Vai continuar nesta casa, acredito, com as comissões recebendo, conforme foi lido, sugestões. Queremos aperfeiçoar, melhorar. Muitos erros que tinham foram tirados. Esses artigos que foram lidos, tem o artigo anterior aqui também, com um riscozinho para que o senhor facilite a leitura de todos os senhores, o que era e o que vai ficar. De forma que todos os senhores já receberam por e-mail, né? Já foi enviado. Aquele que ainda não recebeu pode solicitar, será enviado por e-mail. E aqueles que desejarem vir visitar a casa, sentar no seu gabinete, analisar e dar sugestões. Nós queremos fazer o bom senso. Queremos votar esse regimento e, em seguida, a lei orgânica, de forma que não interfira neste ano letivo. Esse ano não será com o regimento e a lei orgânica do ano passado, do atual ano, até para não criar problemas de interpretações. Então, isso seria e será votado nesta casa, com as modificações que os senhores e senhoras apresentarem, se possível, de comum acordo, para que não tenha discussão, mas se tiver debate, vamos ter. Mas gostaríamos de fazer uma coisa de bom senso, porque é o regimento, é a lei orgânica desta casa, e a gente tem que primar pela perfeição, pelo melhoramento, por sugestões, não é? Aqueles que queiram trazer algum artigo importante de outro regimento, que apresentem, que venham, que dê sugestões e que analisem tudo o que tem aqui neste... mas ela está, que nós faltávamos assinar, mas eu acredito que Nathalie encaminhou para todos os vereadores, não foi, Nathalie? Para dar sugestões, não foi? Foi, mas vai continuar, porque ela agora vai mandar oficialmente, depois de assinatura da mesa, para todos os senhores vereadores. E fica encaminhado às comissões de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento. Pelo que foi lido, essa casa tem 20 dias para analisar. Pedimos a cooperação, não queremos que nada seja feito sem a transparência dos senhores. Opinião importante, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, nós queremos isso, é a harmonia de forma que tiramos a maioria das dúvidas que tem no regimento desta casa. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura do Decreto Legislativo 004/2020 da mesa diretora desta casa. Com a palavra o primeiro secretário. Decreto Legislativo 004/2020. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Machados, Estado de Pernambuco,
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas no regimento interno desta Casa, considerando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Bom Jardim, Pernambuco, através de medida liminar no processo de número 0000329/91 de 2018.8.17.2310, referida pelo ex-prefeito senhor Manuel Plácido da Silva Filho, na qual decidiu anular o julgamento desta Casa Legislativa, referente ao processo do Tribunal de Contas de número 12.60.034/94, correspondente às contas do exercício 2011, considerando a necessidade de um novo julgamento por parte deste Poder Legislativo, considerando finalmente a cobrança do Tribunal de Contas do Estado para a realização deste julgamento e de outras contas pendentes de julgamento. Resolve: 1. Acatar a decisão da medida liminar revogada do decreto número 007/2016, datada de 28/12/2016, que considerou rejeitada as contas acima mencionadas. 2. Submeter a mesma a um novo julgamento, encaminhando a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento para que seja tomada todas as medidas necessárias, inclusive atentando pelas falhas por acaso cometidas e alegadas pelos interessados na ação requerida. Publique-se, registre-se desse conhecimento a todos os interessados e finalmente leve ao conhecimento do Juízo de Direito da Comarca de Bom Jardim, encaminhando cópia deste decreto. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Machados, Pernambuco, em 30 de julho de 2020. Silvio Borba Guerra Filho, presidente. Encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer, acompanhado do projeto de decreto legislativo. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a mesa declara encerrada a sessão e convida a todos para a próxima, a ser realizado no dia 4 de agosto do ano em curso, no mesmo horário. Convido os senhores vereadores e vereadora para uma pequena comemoração de aniversariantes do primeiro semestre, em virtude... Concedo a palavra ao vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, povo que está presente ali. É o seguinte, senhor presidente, eu queria saber da minha diretora qual o motivo que o ônibus da saúde não está em Mar Recife. Eu estive no Recife já semana passada e vi ônibus de várias cidades, Centro Ferro, Macaparana, Petrolina, de vários lugares, ônibus nos hospitais de Recife, como do IBIP, vários lugares no Recife. Então, Machado não apresentou ônibus lá. Então, ele teve a semana para Recife, quinta-feira, sexta-feira, levar pessoas que estão com o exame marcado, outros vão marcar cirurgia e não tem um carro para levar essas pessoas. Então, me procuraram, já marquei para ir levar as pessoas para Recife. Então, é um tal problema. Ficou, o homem está parado e aí sobrou dinheiro da saúde, da educação, para hoje chegar aqui um projeto para nós aqui aprovar quase 1.600.000. Então, está tirando dinheiro de um local para outro e as pessoas estão ficando descobertas e não tem o transporte para levar o ônibus que está contratado pela prefeitura, para a saúde, para levar as pessoas para Recife. Então, são essas minhas perguntas. Eu queria saber da minha diretora
E essas informações. Muito obrigado. Encerrada a sessão, convido a todos para uma comemoração dos aniversariantes do semestre. Em virtude da pandemia, estamos mantendo o distanciamento e todos comemorem.